Boa noite, bem-vindos todos aí ao nosso terceiro encontro da nossa disciplina de Química Ambiental. Passou rápido, né? Já estamos aí no nosso último encontro e que tenha sido bacana conhecer um pouquinho na primeira aula a química da água. No segundo encontro, né, aprendemos aí a química do solo e hoje, para a gente poder finalizar essa parte ambiental aí, do conceito básico da química ambiental, a gente vai ver um pouquinho aí da química do ar, a química da atmosfera, né? E a gente consegue fechar aí os três principais ciclos, água, solo, né, e ar, dentro desse contexto. Então, bem-vindos todos aí a esse nosso último encontro e sucesso na trajetória. Já desejo desde agora para vocês, aqueles que vão continuar para terminar o curso, um novo ciclo aí de conquistas, e aqueles que vão já formar uma excelente formatura, um excelente grau aí técnico concluído e uma oportunidade de trabalho ímpar na vida de vocês. Vocês estão investindo em vocês, então que vocês possam colher esses bons frutos através da educação, sem dúvida nenhuma. Então, boa noite a todos aí e bora começar. Então, estamos aí na aula, né? A Cláudia, o Eric e o Francis. Bem-vindo todos aí. E aí, o que a gente vai ver hoje? Né? Pensando naquela questão que a gente viu na primeira aula, água. Na segunda, o solo. Hoje a gente vai ver os princípios da química do ar, da atmosfera, né? A gente está aqui respirando aqui, está cheio de ar, né? Cheio de partículas químicas aqui. Dependendo da condição que você está, ainda inclusive tem partículas sólidas junto com o ar, né? Então, esse é o nosso grande propósito de hoje. O que a gente vai ver hoje? Os princípios da química do ar. Autoavaliação. Após estudar a apostila, após ler o material, após rever a aula gravada, né, novamente, se a gente voltar aqui nesse slide e a gente conseguir positivamente afirmar que a gente está conseguindo entender a estrutura química da atmosfera e a sua correlação com a vida do planeta Terra, significa que a gente conseguiu alcançar o objetivo previsto para esse módulo 3, para essa aula 3, dentro da química ambiental, fechando aí todo o ciclo ar, água e solo. Então, esse aí é o nosso grande propósito. Se vamos estudar o ar, se o ar hoje é o nosso material de estudo, né? O que é essa atmosfera, né? O que é o ar que a gente tem na atmosfera? Quem aí me ajuda? Quem aí arrisca? O que é a atmosfera? O que é o ar que a gente tem na atmosfera? Quem me ajuda? A atmosfera é a camada de gases que circunda a Terra, né? Então, o ar são gases. O ar são gases. E eles vão se organizar, eles vão se alinhar. Nós vamos ver aí, em virtude da temperatura, em virtude da altitude, né? Em camadas. E aí, essas camadas de gases
que vão circundar a nossa Terra, o nosso planeta Terra, a gente chama aí de atmosfera. Então, a atmosfera é a camada gasosa que envolve um corpo material. No nosso caso, esse corpo material é o planeta, né? E aí a atmosfera terrestre, ela vai ser composta por uma mistura de gases, que são os ares, o ar, né? Vapor d'água e partículas. Então, além do ar, que são os gases, a gente ainda tem como componente dessa atmosfera partículas microscópicas que estão em movimento e também importantíssimo a presença do vapor d'água presente em algumas das camadas. Os gases mais abundantes, né, que a gente tem na nossa atmosfera é o nitrogênio e o oxigênio. Mas também vão existir outros, como o CO2, o dióxido de carbono, o ozônio, que é o O3, e o vapor d'água, como a gente já falou, que também vai ter um papel importante nessa composição, né? Resumindo, o que é atmosfera? Camada de gases. Quais são os principais gases que a gente tem? Nitrogênio, oxigênio, CO2, vapor d'água e algumas partículas microscópicas presentes ali também. Ok? O ozônio, o O3, né? Inclusive existe a camada de ozônio, que é importante para a gente. Nós vamos entender onde que ela está e qual o real importância dessa camada de ozônio para a gente enquanto vida no nosso planeta. Até aqui, nesse conceito básico, inicial, atmosfera, camada de gases que circunda a Terra. Dúvidas? Cláudia, Eric, Francis, alguém me dá uma luz? Ah, legal. O Eric está perguntando aqui, quando eles falam de chuva ácida, o que é essa chuva ácida? Vamos chegar lá, Eric, beleza? Nós vamos entender aqui o princípio, já que é um processo que pode acontecer na nossa atmosfera, nós vamos entender aqui como que é formado a chuva ácida, ok? E o que ela causa, os danos que ela causa. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Se eu não te responder, você me relembra a pergunta novamente, beleza? Mas nós vamos passar pelo tópico também. Não vou adiantar tanto, não. Se a gente tem o planeta Terra e 5 camadas que formam a atmosfera, né, envolvendo esse planeta, qual que é a função da atmosfera? Qual que é a função da atmosfera? Né? A primeira dela, meio de transporte, né? Precisa, por exemplo, a fotossíntese liberar o O2, captar o CO2. Então, meio de transporte. Ela transporta a água, né, que depois precipita através de chuvas, por exemplo, né, importante para a vida. Então, a água inicialmente na atmosfera está em forma de vapor d'água, que depois ela se precipita e vem com a chuva, né? E a água é essencial para a nossa vida. Então, primeira função da atmosfera, meio de transporte. Transportar substâncias indispensáveis à nossa vida, como o oxigênio, como o CO2, como a água. Sem dúvida nenhuma. Segunda importância da atmosfera. Existe o ciclo do nitrogênio, o ciclo do gás carbono, né? O ciclo do oxigênio. São o que a gente chama ciclos biogeoquímicos. E a
atmosfera, principalmente com as camadas mais frias, ela serve como um condensador natural para a água, né? Então, a água, enquanto vapor d'água, presente na atmosfera, em algumas camadas da atmosfera, é essencial. E aí ela vai servir aqui, né, a atmosfera, como um condensador natural para que a água precipite. Ela saia da forma de vapor e venha para a água líquida. E aí ela precipita e a gente possa utilizar aquela água pluvial, né? Outra importância em relação à atmosfera, né? Proteção da superfície da Terra. Então, aqui entra a camada de ozônio. Então, o ozônio presente na estratosfera, em especial, vai ter aqui a camada ou a importância de filtrar os raios UV do Sol, para poder gerar uma proteção. Então, se hoje em dia o índice de câncer de pele é extremamente alto, se a gente não tivesse a camada de ozônio para poder fazer essa proteção, os índices seriam ainda maiores. Então, quem absorve essa radiação, em especial aqui, reduz a radiação UVB e elimina, não deixa entrar a UVC, essa camada de ozônio que a gente tem aí na estratosfera, né, em uma das camadas da atmosfera, que vai gerar esse papel da proteção e dar a garantia de vida para a vida, né? Para a vida terrestre que a gente tem aqui. Até aqui, dúvidas? Nós vamos chegar na chuva ácida, Eric. Não esqueci, não. Calma lá. Então, como que é a divisão da atmosfera, né? Se a Terra tem essa imagem aqui mostrando para a gente, e a atmosfera é uma camada que reveste o planeta. E ela vai ser dividida em 5 camadas, ok? É como se a gente tivesse uma bola e tivesse uma camada de verniz. Os 30 primeiros quilômetros são os mais importantes, onde que vai pegar a troposfera e uma parte da estratosfera. Então, quando a gente sai aqui do planeta Terra e a gente vai indo na vertical, no sentido da atmosfera, os 30 primeiros quilômetros são os mais importantes em relação a manter a vida no nosso planeta. Ok? Então, a atmosfera terrestre é dividida em 5 camadas. Troposfera, que é a primeira, estratosfera, que é a segunda. Então, essas duas vão estar dentro desses 30 quilômetros de maior impacto e maior importância para garantir a nossa vida no planeta. E temos também as outras camadas mais externas, que é a mesosfera, termosfera e exosfera. Ok? Como que é feita essa divisão? Ok? É feita com base na variação de temperatura. A temperatura vai variar de acordo com os componentes de cada uma dessas camadas. Ok? E também com a altitude. A altitude, ela já é mais linear. Quanto mais alto você está, mais rarefeito é o ar. E a temperatura não. A temperatura ela pode variar nesse contexto. Então aqui a gente tem a nossa atmosfera
dividida, como ela é dividida? Em 5 camadas. De maior importância para a gente, os 30 primeiros quilômetros em altitude. Então, vai pegar a troposfera, que tem cerca de 12 quilômetros, e uma parte da estratosfera, que é onde que vai ter principalmente a camada de ozônio. Ok? Linear. À medida que eu aumento a minha altitude, que aí eu chego na mesosfera, termosfera, exosfera, eu vou diminuindo a quantidade de ar. Né? O ar vai ficando mais rarefeito, é como se fosse mais difícil respirar, vamos dizer assim. Né? A temperatura, ela não tem esse parâmetro linear. Olha aqui, ó. A Terra está a 20 graus Celsius. A troposfera, menos 60. Depois aumenta para menos 5. Depois ela diminui para menos 95. E depois, olha só, na exosfera, ela já chega a 1000 graus. Já chega a 1000 graus. Então, a temperatura ela não é tão linear quanto o ar. O ar, basta eu subir em altitude, ele vai diminuindo, vai ficando mais rarefeito. A temperatura ela vai variar. Por que que a temperatura varia em cada uma das camadas? Porque eu tenho constituintes químicos diferentes em cada uma dessas camadas. Então, cada um desses constituintes químicos podem absorver a energia solar de uma forma diferente. Então, a temperatura ela vai ser baseada no princípio dos constituintes químicos que cada camada tem e como que esses constituintes químicos absorvem a energia solar. Francis, você tinha feito aí uma liberação do microfone, alguma dúvida? Alguém mais, alguma dúvida até aqui? Não, tá tranquilo. Beleza. Eric, Cláudia, dúvidas? Resumindo, então, como é a divisão da atmosfera? Dividida em 5 camadas. Quais são as camadas de maior importância para a sobrevivência da vida na Terra? Troposfera, que é a primeira camada, e parte da estratosfera, onde que contém a camada de ozônio. Os 30 primeiros quilômetros da atmosfera são os mais importantes em termos de sobrevivência. E aí existem a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Ok? Só para a gente poder resumir. Então, a maior parte dos fenômenos atmosféricos, a chuva, precipitação de chuva, né, ocorre na troposfera. Na mesosfera, acontece a combustão dos meteoritos, só em termos de curiosidade. A exosfera é a última camada em distribuição vertical. A estratosfera é importantíssimo porque nela a gente tem a camada de ozônio, ok? Então, a função mais importante da nossa atmosfera, né, sem dúvida nenhuma, é a manutenção da vida terrestre e a regulação climática que ocorre através da troposfera e da estratosfera. A destruição da camada de ozônio e a emissão de poluentes atmosféricos são duas ações antrópicas.
Antrópica vem de antropogênico, de homem, né? Então, hoje, quando a gente fala destruição da camada de ozônio, é porque o homem que libera poluentes na atmosfera que irão destruir a camada de ozônio. Então, por ser uma ação humana, a gente fala que é uma ação antrópica ou antrópica ou antropogênica. Então, esse slide aqui ele reforça isso, né? O que é importante em termos de descrição de cada uma das camadas, reforça para a gente que os 30 quilômetros iniciais são os mais importantes, incluem toda a troposfera, que tem cerca de 12 quilômetros, e parte da troposfera, da estratosfera, pegando aí a camada de ozônio. Por que a troposfera é tão importante quando a gente fala aí da camada do ar e da constituição do ar? Porque é nela que acontecem os fenômenos meteorológicos, já falamos disso. Nela é que vai ter a circulação dos aviões a jato e os balões tripulados. Temos até uma imagem aqui mostrando. Olha aqui, ó. Tá vendo? A troposfera, o aviãozinho aqui, o balãozinho. Então, é na troposfera que ainda nos permite essa movimentação, que nos permite, então, essa locomoção. É outra finalidade que a gente pode ter aí. Como ela tem ainda uma quantidade de O2 importante para os seres aeróbios. Então, seres aeróbios que precisam do oxigênio para sobreviver. Então, ela é importante porque ela mantém a taxa de oxigênio para que os seres aeróbios possam sobreviver. E a maior parte dos gases, né, estão nessa camada. Então, ela é uma camada não tão espessa em termos de quilometragem, ela é só 12 quilômetros, mas ela tem uma grande quantidade de gases na sua composição, na sua dimensão. Então, ela tem grande massa de gases num pequeno volume. Então, ela tem uma grande densidade, né? Densidade é a massa dividido pelo volume. Então, tem uma grande quantidade de gases em um pequeno volume, já que ela é pequena. Então, ela tem uma grande densidade de gases. Então, nela a gente tem a maior parte dos gases. E nela também a gente vai ter a maior parte dos problemas de poluição atmosférica. Nela que vai acontecer aquilo que o Eric pontuou aqui para a gente, por exemplo, a chuva ácida, né? Porque muitos dos poluentes antropogênicos liberados pelas indústrias, liberados pelas queimadas, né, vão para a camada da troposfera. E ali a gente vai começar a ter impactos com o aquecimento global, o efeito estufa. Ali a gente vai começar a ter problemas com a chuva ácida, né? E quando a gente chega na estratosfera, a grande importância dela é conter a camada de ozônio, ok? E se ela contém a camada de ozônio, a finalidade dela é protetora, é filtrar os raios UV solares e nos proteger da radiação oriunda, principalmente do UVC e do UVB. Ok? Então,
nela a gente encontra a camada de ozônio, que também sofre os impactos antropogênicos. Vários dos poluentes gerados pelo homem é que tem gerado a degradação da camada de ozônio. Pessoal, importância da troposfera e da estratosfera. Dúvidas? Dúvidas? Beleza. Então, aí a gente vem para a composição química propriamente dito. Já citamos lá na nossa introdução, desde o início da nossa aula, eu tenho como principais gases nitrogênio, oxigênio, CO2. E tenho vapor d'água. E tenho também partículas. Isso aí é a composição básica química do ar, da nossa atmosfera. Mas ela não é constante. Por que ela não é constante? Se a gente pegar como era a atmosfera primitiva, e onde que existia muita vulcanização, muitos vulcões, né? Aquela questão toda, eu tinha uma composição do ar diferente da composição que a gente tem hoje. E as ações antropogênicas têm alterado a composição do ar. Né? Então, por isso que a gente pode dizer que a composição química do ar ela é, um certo ponto, dinâmica. Ela muda de acordo com a própria organização do tempo planetário, né? E também, infelizmente, com o impacto humano na vida do planeta. Ok? Influencia direta ou indiretamente na vida do planeta. Né? A gente tem aí, olha os dinossauros que foram extintos do planeta. E uma das causas pode ter sido a alteração atmosférica do planeta. Né? Então, levou aí uma extinção de um determinado grupo de vidas. Né? Então, a poluição, que é o grande fator hoje ambiental, em termos de química ambiental, e que a gente, como técnico em química, precisa propor onde a gente trabalha, onde a gente vai trabalhar, como a gente pode minimizar a poluição para melhorar a qualidade de vida. Ok? Então, podem conter partículas líquidas ou sólidas dispersas, que a gente chama aí de coloides ou aerossóis, e que vão ajudar aí principalmente na formação de nuvens, na troposfera, né? Na camada aí da troposfera. Analisem essa tabela e me dá pelo menos duas informações importantes. Analisem aí essa tabela e me deem pelo menos duas informações importantes. Ela resume muito do que a gente já falou, do que a gente já comentou um pouco até aqui. O principal constituinte da nossa atmosfera é o gás nitrogênio. Ele ocupa, em termos de volume, 78%. O segundo gás é o oxigênio, que a gente precisa, inclusive, para respirar. E ele, daí a importância em ter plantas, porque esse oxigênio aqui, a origem dele é produto da fotossíntese.
Então, se a gente não tem planta na Terra, não vai existir oxigênio O2 na atmosfera. E vamos morrer, porque não vamos ter oxigênio para respirar. E nesses 21%, que enquanto ele está na atmosfera fazendo parte, ele dá um caráter oxidante. Então, ele pode oxidar alguns vapores, fazer reações de oxidação em níveis atmosféricos, né? Então, ele tem esse caráter oxidante. É aquilo que a gente diz, por exemplo, partiu uma maçã. Se eu deixar ela exposta aqui na mesa, em meia hora ela começou a superfície a ficar escura. É uma reação oxidante. É o oxigênio reagindo com os componentes da maçã, gerando um novo produto, né, que dá aquela coloração marrom mais escura. É um caráter oxidante. Existem alguns medicamentos que precisam, inclusive, vir revestido, porque aquela substância química que tem no medicamento tem a capacidade de reagir com oxigênio e ser inativada, né? Acontecer ali alguma reação que dá. Ou seja, o gás O2, ele não é um gás inerte. Ele pode ser um gás com caráter oxidante. Ah, beleza. O nitrogênio nas plantas que a gente viu na aula passada, exatamente, ele ajuda exatamente no processo de renovação do gás, beleza? E nas plantas, ele também lembra que as plantas precisam produzir as suas proteínas. E o nitrogênio também é importante para as plantas para poder fazer os aminoácidos dela, né? Então, tem esses dois fatores. Existem plantas que a gente viu lá, que vai produzir gás nitrogênio para deixar disponível no solo, renovando o nitrogênio do solo, que as plantas depois podem utilizar para poder fazer os seus aminoácidos numa próxima cultura, por exemplo. Ok? Se eu não me engano, foi isso. Beleza, Eric? Então, elas pegam, né, o nitrogênio com esse propósito de preparar os seus aminoácidos para elas utilizarem aí em termos de cultura. O gás argônio, né, esse que está AR aqui, é o gás nobre argônio, em termos de 0,93%. Notem que se a gente somar os dois primeiros, nitrogênio e oxigênio, gás nitrogênio, N2, gás oxigênio, O2, se a gente somar os dois, dá 99%. Então, 99% dos gases que a gente tem na nossa atmosfera é N2 e O2. O argônio, que é um gás nobre, 0,93. CO2, gás carbônico, 0,04. Gases traços significa que a quantidade é muito pequena. Por exemplo, são outros gases nobres, metano, né? Outros gases aqui estão em traços, ou seja, 0,001%. É uma quantidade muito pequena, por isso que ele fala traço. Na química, todas as vezes que fala concentração traço, significa que é uma quantidade, em termos percentual, muito pequena, né? E a quantidade de água, que é importante, que garante a umidade, inclusive
A gente vê isso, né? Por exemplo, passamos aí por uma seca, um período de seca, onde que falava, a umidade do ar hoje está crítica, menor do que 40%. Coloque uma garrafa de água, um balde de água no ambiente que você está, né? Então, a umidade de água, ela é variável, né? De acordo com as 5 camadas e de acordo com o próprio clima, vamos dizer assim. Então, a umidade de água, ela passa a ser variável. Em relação a essa composição química do ar, dúvidas? A importância da troposfera com os fenômenos meteorológicos, com os principais problemas de poluição que nós vamos começar a ver agora, a importância da estratosfera com a camada de ozônio e os principais constituintes, O2, N2, CO2, água e particulados. Dúvidas? Beleza. E aí a gente chega, então, a entender pela composição alguns problemas ambientais. Lembrando que existe o processo que é natural, que o próprio planeta entra no seu controle de feedback, e existe o agravamento do problema baseado nas ocorrências ou intensificações causadas pelo homem, né? Então, um dos primeiros problemas ou acontecimentos ambientais que a gente tem é o aquecimento global, ok? O aquecimento global, eu gosto de explicar ele, em especial por algo que está muito mais perto da gente, que é o seguinte: deixa o carro no sol, ok? A luz do sol entra, passa ali pelo vidro, mas ela não consegue sair. Bate ali na estrutura do carro, aquece as estruturas do carro. Quando ela vai sair, ela não consegue sair. Ou seja, dentro do carro é mais quente do que do lado de fora. Acho que todo mundo já sentiu isso, já viu isso, né? Então, é o que acontece aqui, ó, com o efeito estufa. Ele é um efeito natural. Ele precisa, com controle, acontecer. Ok? Por quê? Porque eu não posso deixar a temperatura do planeta só esfriar. Existem plantas, animais, que precisam de um determinado calor, né, para poder crescer, sobreviver. E aí, o que acontece? É isso daqui, ó, nessa imagem que ela está mostrando para a gente. Ó. Quando eu coloco poluentes na minha troposfera, esses poluentes seguram o calor do Sol, não deixa ele sair. Então, olha só, o Sol emitiu calor, beleza. Em um determinado momento aqui, algumas camadas mais externas, como a gente vai ver aí na camada de ozônio, filtra alguns raios solares, mas alguns vão entrar. E aí o que vai acontecer? Ele vai aquecer a faixa terrestre e parte dele precisa voltar. Só que aí o que acontece se eu tenho poluentes? Os poluentes seguram ele aqui na troposfera e acaba voltando. Então, esse segurar é o que eu chamo de efeito estufa indesejável. Ok? Lembrando, o efeito estufa é um efeito natural. Ok? Só que poluentes agravam
efeito estufa. Aí que é o problema. Porque aí não deixa, pensa que é como se você estivesse dentro do carro. O raio solar não está saindo e está aquecendo dentro do carro. Da mesma forma. Então, é agravado pelos poluentes. Então, ó, o efeito ocorre de efeito aos gases estufa. O principal gás estufa é o gás CO2. O principal poluente do gás estufa é o gás CO2. Então, ele retém parte do calor do Sol na troposfera, aquecendo a troposfera, aumentando a temperatura da Terra. Até aqui, dúvidas? Tranquilo? Então, no aquecimento global, o principal gás envolvido é o gás CO2. Ele é chamado principal gás estufa, né? E ele é produzido principalmente pela queima de combustíveis fósseis, queima do petróleo, né? Queimadas. Tudo isso vai produzir CO2, né? Metano, produzido da decomposição da matéria orgânica e da digestão de ruminantes. Halocarbonos, né? Então, você tem aqui carbonos com halogênios, clorofluorocarbonos. Antigamente, eles eram utilizados no motorzinho da geladeira para poder fazer a refrigeração da geladeira, né? E aí eles foram proibidos. Por que que eles foram proibidos nesse processo de refrigeração da geladeira? Exatamente porque podiam comprometer ou impactar no aquecimento global. Então, o que que esses gases, em especial, faz, inclusive com a água a vapor aqui, em uma determinada? Seguram os raios solares e levam a um aquecimento da troposfera. E leva aí o aquecimento da troposfera, o aquecimento da superfície da Terra. Até aqui, dúvidas? Tá tranquilo. Obrigado. Então, o que causa o aquecimento global? Provoca desequilíbrios ambientais. E a gente já tem vivido isso. Época que não é para chover, chove. Época que não é para fazer frio, faz frio. Época que não é para fazer calor, faz calor. Então, a gente já está vendo que aquela divisão tão clássica que a gente tinha, primavera, verão, outono, inverno, praticamente já está não acontecendo mais. Ela já não é tão fidedigna quanto já foi um dia, né? E aí isso está gerando derretimento de geleiras, maior frequência de desastres ambientais, porque geram enchentes, furacões, desabamentos, né? Secas, desertificações, né? Alteração na produção de alimentos, porque existem determinados alimentos que crescem só onde tem maior umidade, menor calor. Se você inverte isso, por exemplo, lá no sul do Brasil, maior calor lá e menos chuva, opa, aquele alimento já não vai crescer mais. Então, leva a alteração na produção de alimentos. E isso pode gerar ou aumentar o custo do consumo de alimentos, né? Inundação de cidades, a gente vê aí, ó, chega a época, chuvas intensas, olha o que o Sul passou recentemente, né? E uma das causas daquelas inundações, daquelas enchentes no Sul, pode ter como causa, né, problema do aquecimento global,
né? Já mudou o perfil. E pode levar aí à extinção de espécies, em virtude desse aquecimento, espécies mais sensíveis que podem morrer aí impactadas, tanto vegetais quanto animais, em decorrência do aquecimento global. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Não, tá tranquilo. Beleza, Francis. Beleza, Eric. E aí a gente chegou, olha só, Eric, agora o Eric lá no início da nossa aula pontuou. Se a gente vai falar de poluição da atmosfera, se a gente iria pontuar sobre um problema da poluição, que é a chuva ácida, né? Então, realmente, o que acontece, pessoal? Naturalmente falando, a chuva tem um caráter levemente ácido. A chuva, se a gente pegar uma chuva sem considerar um aspecto de poluição, ela vai ter naturalmente um caráter ácido, ok? Por quê? Porque o CO2 mais a água da chuva, CO2 que eu tenho na atmosfera, mais a água que eu tenho, né, também como vapor d'água, que depois vai precipitar como chuva, pode formar o ácido carbônico. Então, esse ácido carbônico dá um pH levemente ácido, 5,6, 6 para a chuva. Então, é um pH levemente ácido. O problema está quando outros poluentes formam ácidos mais fortes, mais potentes do que o ácido carbônico. E aí o pH da minha chuva, ele vai ficar aí entre 2 a 4, por exemplo. Aí eu tenho uma chuva ácida que realmente já é prejudicial à vida humana, né? Já é prejudicial ao meio ambiente. Então, só reforçando, a chuva é levemente ácida, né? Principalmente em virtude do ácido carbônico que tem nela, né? Que é a origem dele é o CO2 mais água, formando o ácido carbônico. O pH aqui fica na faixa aí de 5,6 a 6, aproximadamente. O problema está quando outros poluentes, principalmente com bases de enxofre, dióxido ou trióxido de enxofre, dióxido ou trióxido de nitrogênio, o SOX, que aqui pode ser 2 ou pode ser 3, NOx, que pode ser 2 ou 3, no lugar desse X aí, ele está dando quantitativo, ok? Pode reagir com a água, formando ácidos mais fortes. E aí o pH da minha chuva vai ser menor do que 5,6. Aí eu já tenho que estar em alerta. Aí já é o que eu chamo chuva ácida não natural. Ok? Não benéfica. Então, aqui um exemplo, olha. O SO3, que é o trióxido de enxofre, mais a vapor de água, vai formar ácido sulfúrico, um ácido extremamente corrosivo, né? Então, se o pH da minha água chegar aqui a 2,5, 3,5, extremamente prejudicial. É uma chuva ácida prejudicial. Então, porque outros contaminantes, principalmente aqui, poluições atmosféricas por indústrias, que as indústrias liberam SO2, liberam SO3,
liberam NO2, liberam NO3, e que vai gerar esse constituinte. Então, a primeira reação aqui, ó, formou ácido sulfúrico. O pH da água vai ser menor do que 5,6. Outro exemplo. Aqui do SO2. SO2 mais a água, formando H2SO3, que é o sulfuroso, que também é um ácido potente, mais do que o ácido carbônico, que é natural da chuva ácida. E aqui a gente tem o nitrogênio. O NO2 mais a água vai formar HNO3 e HNO2, que é o ácido nítrico e o ácido nitroso, que também são ácidos mais fortes do que o ácido carbônico que a gente viu, que é do natural da chuva ácida. E também vai baixar o pH da água, abaixo aí de 4,5, abaixo de 5, e dando aí a característica da chuva ácida prejudicial, que é o que a gente falou. Eric, consegui responder a sua dúvida do início da aula? Se não, volta ela aí, fazendo favor. Então, quando eles falam que é uma chuva ácida, né, foi a pergunta do Eric, o que é a chuva ácida indesejável? É aquela chuva em que o pH da água está abaixo de 5,6. Ali existe risco. Como que é formado essa chuva ácida quando poluentes, a base de NO2, NO3, a base de SO2, SO3, vão para a troposfera, lá encontra com o vapor de água e formam ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nitroso, que são ácidos com o pH extremamente agressivo. São ácidos extremamente fortes, liberam concentração de H+, que vai ficar com o pH abaixo de 5,6 a chuva. Até aqui, dúvidas? Ô, professor, aqui no meu serviço, a gente trabalha com o efluente ácido no tratamento de água. Ele entra nesse grupo aí dos ácidos? Sim, ok? Isso por quê? Você possivelmente está usando o ácido para poder neutralizar algum componente que está na sua ECA. Possivelmente você tem uma liberação da sua ECA com componente básico e você neutraliza ele com ácido para você liberar a sua água. Sim, nós trata ele aqui com geocálcio. Isso. Beleza. Observem essa imagem. O que ela tem a ver com o que a gente falou? O que ela tem a ver aí com o que a gente falou? Me ajuda aí, Francis, Eric, Cláudia. A Ana, Alice. O que essa imagem aí tem a ver com o que a gente falou? A chuva ácida? Chuva ácida.
Quer explicar, Francis? A imagem aí está mostrando a poluição, né? Que gera essa chuva ácida aí, parte também de destruição, árvores, tipo do. Mais ou menos isso aí? Isso. Então, olha só o que a gente tem. Como o Francis pontuou para a gente. Indústrias, de forma inadequada, vão liberar aí poluentes para a atmosfera. O SO2, o NO2, o SO3, o NO3 para a atmosfera. Né? E o CO2 também. Então, a presença desses gases na atmosfera, eles vão reagir com a água, formando ácidos. Ácidos com potencial ácido forte. O que é um ácido forte? A química diz para a gente. É aquele que ioniza, liberando H+. Ok? Ácido forte ioniza 100%, liberando íons H+. Então, nesse caso, vai estar formando o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido nitroso, né? Que é o que a gente chama chuva ácida. É a chuva com pH menor do que 5,6. Ok? A chuva é levemente ácida, pH em torno de 5,6 a 6, por causa do ácido carbônico. Só que a formação de outros ácidos indesejáveis vai deixar esse pH menor do que 5,6. E aí, olha a consequência aqui, ó. A chuva ácida vai queimar. Queimou a vegetação aqui, ó, que está aqui, que recebeu. Ok? Então, vai destruir vegetação, vai destruir monumentos, por exemplo, né, que fica principalmente à base de calcário. Quem aí já teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, Congonhas? Tem lá aqueles profetas do Aleijadinho. Você consegue ver algumas marcas de degradação em virtude de chuva ácida. É a reação do ácido da chuva com o calcário, né? De algumas artes, de alguns monumentos que a gente tem aí. Então, é o processo aí de chuva ácida que o Eric adiantou para a gente lá do início da aula. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não, tranquilo. Obrigado. Beleza, obrigado. Então, olha, consequências da chuva ácida. No slide anterior a gente viu queimadas. Queimadas que eu digo não de fogo, mas queimar a superfície, uma queimadura ácida, né, das superfícies de alguns vegetais, por exemplo, né? E isso vai gerar desequilíbrios nos ecossistemas, né? Então, destruição de plantações e monumentos, foi o primeiro exemplo que a gente deu ainda junto com esse slide, e pode levar aí à acidificação de lagos, né? Então, o Francis mesmo pontuou. Só que lá ele tem um efluente, né, que ele neutraliza antes dele jogar para o lago, né? Agora, a chuva ácida pode acidificar algum lago? Pode, né? Por exemplo. Aqui a reação com ácido sulfúrico, olha. O monumento ele é a base de carbonato, então o carbonato de cálcio, com o ácido da chuva ácida, vai formar sal, o sulfato de cálcio mais água, ou seja, vai degradando o monumento. Né? Com o ácido nítrico, a mesma coisa. O ácido nítrico mais o calcário vai formar aqui o nitrato de cálcio, que é solúvel, danificando o monumento também dentro desse princípio aí. E há um relato
que a saúde pública sempre investiga são correlações. Por exemplo, se em cidades em que a precipitação de chuva ácida é maior do que em outra cidade, ou outro estado, ou outro país, que a precipitação de chuva ácida é menor, a ocorrência, por exemplo, em câncer em humanos. Então, dá para se buscar aí, se você digitar no Google, se existe essa correlação. Então, existem pesquisadores que trabalham com a investigação se a chuva ácida pode ter correlação com possíveis formações de tumores ou não. Ok? Então, ainda existe isso aí em base de pesquisa. Até aqui, dúvidas? Não, tranquilo, por enquanto. Beleza. Eric, Ana, dúvidas? Acho que a Cláudia saiu. Não, tá aí. Cláudia, dúvidas? Ana, Eric. Beleza. E aí, o outro problema ambiental que a gente tem. Falamos desde o início. A importância da estratosfera. Tem a camada de ozônio. Por que, que a camada de ozônio é importante? Porque ela é o filtro natural dos raios UV. Ok? Então, vou até mostrar primeiro a outra imagem aqui, depois eu volto nessa. Olha só o que ela está mostrando aqui para a gente. O Sol emite o raio UVC e ele consegue ser 100% detido pela camada de ozônio. Note que a camada de ozônio pegou ele todo, nada passou para a Terra. O Sol emite o raio UVB. Está vendo a intensidade dele? Que aqui ele vem com intensidade menor, ou seja, a camada de ozônio filtra grande parte dos raios UVB, que são cancerígenos. Ok? E passa o raio UVA. O raio UVA, ele não é filtrado pela camada de ozônio. Ok? E aí existe aquela frase: você precisa tomar o sol da manhã. Você precisa tomar o sol para ativar a vitamina D. Por quê? Porque os raios UVA são importantes para a gente tomar o sol e no nosso corpo ser sintetizado a vitamina D. Então, o raio UVA, ele é desejável. Por isso que é importante você tomar antes das 10 da manhã ou depois das 16 horas. Porque aí você tem uma maior intensidade do raio UVA e já uma menor intensidade do raio UVB. Ok? Então, no horário de 10 da manhã às 16, que o sol está mais intenso, você também vai ter uma grande intensidade de raios UVB, que são indesejáveis. Mas o raio UVA, que é desejável para que a gente possa produzir vitamina D, beleza? Se você tomar ali 10, 15 minutos de sol por dia, nesse horário, antes das 10 da manhã e depois das 16 horas, você consegue ter uma taxa de vitamina D dentro de um limite recomendável. Hoje em dia, todo mundo que vai fazer exame de sangue, que vai fazer dosagem de vitamina D, está baixo. Porque hoje todo mundo trabalha em sombra, longe do sol, beleza? Quase ninguém toma sol, e aí realmente a taxa de vitamina D na população está baixa. E aí muita gente está precisando fazer a suplementação, está precisando tomar a vitamina D como suplemento. Mas se a gente, por dia, 10 a 15 minutos, nos expormos ao sol, vai ser suficiente para a gente poder
utilizar o raio UVA a nosso favor, sintetizando aí a vitamina D necessária para o nosso dia a dia. O contrário. O que vai acontecer aqui com a camada de ozônio? Então, a gente já falou, ela está presente na estratosfera. E aí eu preciso filtrar na estratosfera o UVC e o UVB. Ok? Naturalmente, o que acontece na estratosfera, na camada de ozônio? O gás O2, por que o UVC é importante na camada de ozônio? Porque ele pega o gás O2 e forma 2 oxigênios moleculares. 2 oxigênios moleculares. E esse oxigênio molecular une com uma outra molécula de gás O2, formando o ozônio, que vai proteger. Então, como que é formado o ozônio na camada de ozônio para poder proteger? Utiliza gás oxigênio, O2, e o raio UVC. Ok? Então, inicialmente, o raio UVC vai desmembrar o oxigênio O2 em 2 oxigênios e depois uma nova molécula de oxigênio reage com o oxigênio molecular O, formando o ozônio, que é o O3. E isso libera calor. Por isso que lá a temperatura é mais alta. Ok? E aí, olha só. O gás ozônio pega o raio UVB, então por isso que parte do raio UVB é retido na camada de ozônio, liberando O2 mais oxigênio molecular, que volta novamente para a cadeia. Ok? Então, esse processo daqui é um processo natural. É como que a camada de ozônio naturalmente funciona. Ok? Ela forma o seu ozônio e ela usa o seu ozônio através dos raios UVB para se proteger também. O grande problema está aqui, ó, na destruição antropogênica, ok? Quando o homem libera poluentes que chegam na camada de ozônio, como o clorofluor, né, que é o gás freon aí, clorofluorcarbonetos, lembrando que eles foram utilizados muito tempo em refrigeradores, né? Então, o que acontece com esses elementos? Eles liberam radical livre. O que é radical livre? É uma espécie reativa. Então, radical livre é uma espécie reativa. Por que ela é reativa? Porque ela tem elétrons desemparelhados. E quando a gente tem elétrons desemparelhados, eu quero pegar elétron de alguém para eu emparelhar, para ficar com pares, ao invés de um. E aí esse radical livre vai fazer isso. É espécie muito reativa com o elétron desemparelhado e vai querer pegar o elétron da camada de ozônio. E quando ele pega o elétron do ozônio, ele vai formar O2. Ou seja, vai perder a proteção do filtro da Terra, que é o ozônio. Ok? Então, esses radicais livres vão catalisar a reação, a quebra do O3, que é o ozônio, em O2. E aí eu estou fazendo o que eles falam aí, o buraco na camada de ozônio.
Na realidade, eu estou degradando o ozônio que está constituinte daquela camada. Ok? Então, libera radicais livres, contaminantes que formam radicais livres degradam a camada de ozônio. Ok? Até aqui, dúvidas? Então, aqui está mostrando exatamente isso. Ó. O raio UVB emitido pelo Sol chegou na camada de ozônio. Lá na camada de ozônio tinha o contaminante, clorofluorcarboneto, CFC. Quebrou ele e gerou o radical livre, ou seja, um cloro com um elétron desemparelhado. E aí ele começou a quebrar a molécula de ozônio da camada de ozônio, perdendo a proteção da camada de ozônio. Isso daí mostrou uma reação em cadeia. Quando a gente tem uma reação de radical livre, a gente fala que ela é uma reação em cadeia. Por que ela é reação em cadeia? Olha, o cloro começou aqui, quebrou o ozônio, quando chegou aqui no final, ele é liberado de novo. E aí ele pode ir para outra molécula de ozônio. Então, uma molécula de cloro, em termos de radical livre, pode quebrar várias moléculas de ozônio. Beleza? Fazendo um grande estrago na camada de ozônio. Ok? Então, por isso é grave esse processo daí. Por isso que tem que reduzir a poluição que chega à camada de ozônio. Até aqui, dúvidas? Então, a radiação UV, né, ela provoca o quê? Né? Se ela passar, se a gente perder essa proteção da camada de ozônio e passar o raio UVB igual passa o raio UVA, vai piorar a situação, dando a visão como catarata, envelhecimento precoce, supressão do sistema imunológico, desenvolvimento do câncer de pele, desequilíbrios ambientais. Então, muitos de vocês já ouviram isso, né? Ficar no sol constantemente causa envelhecimento precoce, pode causar câncer de pele, pode diminuir a resposta imunológica. Por isso, um dos nossos principais amigos do dia a dia tem que ser o protetor solar, né? A gente tem o protetor solar, que é a camada de ozônio, para nos ajudar, mas a gente, já que raio UVB passa, já que raio UVA passa, eu ainda preciso complementar a proteção. E aí, para isso, eu posso estar utilizando um protetor solar químico. Recebe os raios UV, faz reações químicas e neutraliza o raio UV. Então, protetor químico. A neutralização é através de uma reação química. Por isso que ele mostrou amarelinho aqui. Protetor solar físico. O que ele faz? A gente passa ele na pele, o raio UV bate nele e volta. Ou seja, ele tem o processo de refletir o raio UV. Então, os protetores solares que temos aí no nosso dia a dia, são grandes amigos nossos, funcionam por dois mecanismos. Os seus constituintes podem ser químicos. Recebem o raio UV, absorve o raio UV e neutraliza por reação química. Ou ele pode ser por um constituinte por neutralização física, ou seja, reflexão. O raio UV bate nele e é refletido, não vai ser absorvido. Então, os nossos filtros solares que a gente compra aí no nosso dia a dia, se vocês estiverem na casa de vocês,
Fica aí de dever de casa. Olha se o filtro solar que você tem aí, que você usa no seu dia a dia, se ele é um filtro solar químico ou se ele é um filtro solar físico. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Pessoal, ozônio bom, O3 bom, é na estratosfera. Lá ele funciona como filtro, ok? Mas o ozônio troposférico, se ele chegar na camada que a gente tem mais contato, ele já é tóxico, ok? Então, por isso não existe protetor solar que a gente utiliza em nós de ozônio, ok? Porque aí ele já é tóxico. Ozônio bom é ozônio na estratosfera, na camada de ozônio. Lá ele tem o papel de filtro solar. Na troposfera, se ele descer, ou se ele cair, ou se contaminarem a troposfera com O3, lá ele já é um poluente. E aí ele é tóxico para humanos e vegetais. Já é indesejável. Dúvidas? Quando a gente fala, então, de poluição do ar, né, nós falamos muito, né, a poluição da água, o que ela poderia gerar, né, em termos de saúde pública, aos ecossistemas. Falamos na poluição do solo, na aula 2, que a poluição do solo pode gerar em risco de doenças e a contaminação do solo. E aí a gente chega, então, os impactos da poluição, se a gente tem a poluição do ar. Principalmente doenças respiratórias, né? Principalmente doenças respiratórias, né? Dificuldade em respirar, né? As ites aí, rinites, sinusites, aliadas a algum micro-organismo ou não, né? Então, a gente tem aí vários desses aspectos aí relacionados à poluição ambiental. Como prevenir, então, a poluição do ar? Né? Usar combustíveis mais limpos, gás natural veicular é um exemplo. Eu acho que aqui poderia ter uma política pública de incentivo para que carros GNV fossem mais baratos do que carros a gasolina e álcool, né? Já é uma realidade no Brasil, né? Os catalisadores, todo carro já tem que sair da fábrica com o catalisador para impedir a combustão incompleta e aí ter gases poluentes sendo liberados. Mas cabe a nós manter a manutenção adequada do veículo, né? Quem de nós não passa aí na rua, não vê aquele ônibus, aquele caminhão ou carro, e aquele fumação saindo do carro lá, né? Então, a manutenção adequada do veículo também é parte importante desse processo. Se duas pessoas trabalham na mesma empresa e, de repente, moram no mesmo bairro, por que, ao invés de ir as duas de carro, não combinam, cada semana faz o rodízio de carro? E aí você está compartilhando caronas. O rodízio aí de caronas minimiza a poluição. Ao invés de 2 carros estar lançando poluentes, apenas um vai estar poluente, né? Precisa fazer exercício físico,
não é tão distante, então eu vou de bicicleta, né? Então, aí, ir de bicicleta, você está deixando o carro em casa e colaborando também aí para a redução da poluição, por exemplo. E as empresas e as indústrias adequarem, né? Utilizar chaminés adequadas. Chaminés que retêm partículas sólidas, né? E algumas que conseguem reter filtros aí, que conseguem reter alguns tipos de gases poluentes. Então, as indústrias aí desempenham um papel importante, ajustar a altura das chaminés de acordo com os poluentes que vão ser lançados e minimizar a poluição e utilizar filtros para poder reduzir a quantidade de particulados. Escolher matérias-primas e combustíveis sustentáveis, né? Optar pelo álcool em relação à gasolina é um propósito. Existe aí, principalmente na época em que o álcool está com 70% do valor em relação à gasolina, é um custo-benefício, e você vale a pena, né, dizem, né, e você está colaborando aí, utilizando aí um combustível mais sustentável. Melhorar a combustão, evitar queima de resíduos. Então, muita gente tem mania de queimar o lixo, né? Você vai estar emitindo gases aí, CO2 e poluentes para a atmosfera. Plantar árvores. Quem aí já plantou árvore, né? Fica aí o dever de casa. No próximo final de semana, todo mundo plantar uma árvore, inclusive eu. Beleza? Vamos todo mundo com esse compromisso, né? Então, plantar árvores, porque elas tiram o CO2 da troposfera e liberam o O2 para a troposfera, né? Então, realmente aí é importante por causa da fotossíntese, né? Reduzir a produção de lixo e utilizar técnicas de reciclagem, né, para poder impedir que eles vão aí para o meio ambiente, e utilizar separadores de gás sólidos, aqui principalmente nas indústrias, foi o que a gente falou, nas chaminés aí, ter os filtros ideais para a separação gás sólidos. Esse slide aqui, ele traz um resumo do que a gente viu, coloquei ele aí para poder ajudar vocês a estudarem, né? Então, aqui eu reforço em termos de saúde, a questão da poluição do ar, principalmente doenças do trato respiratório, então pneumonias, asmas, bronquites, rinites, né? E assim por diante. E a redução do nível de poluentes tem que começar com a gente em casa, né? E com as indústrias também que geram o que a gente tem. E aí, igual a gente brincou aí na água, na terra, agora aqui com o ar, e nós? O que nós temos feito para poder sair dessa situação? Né? Uma reflexão que fica aí para a gente, cada um, né, pensar aí no que tem feito para poder minimizar essas ocorrências. Até aqui, dúvidas? Alguma dúvida? Analice e Cláudia, que permaneceram. Então, a gente finaliza por aqui, pessoal. Reforço aí os meus votos de sucesso para vocês na caminhada, na finalização do curso, com a formatura, e muito sucesso profissional para vocês, e parabéns por vocês investirem em vocês através do conhecimento. Foi um prazer ter trabalhado com vocês durante esses 3 encontros com a nossa Química Ambiental, e muito sucesso para cada um de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço
e até uma próxima. Boa noite, Ana.